tudo bem com vocês? Como vocês estão? No vídeo de hoje eu vim trazer um vídeo que vocês têm me pedido há bastante tempo, que é sobre a pós-graduação. Na verdade, esse vídeo não é bem sobre a pós-graduação, mas quando vocês descobriram que a minha pós-graduação é em EAD, vocês me perguntaram muito sobre como está sendo a minha adaptação em EAD. Então eu vim trazer esse vídeo para contar exatamente como que tem sido isso, tá? Muita gente aqui no canal me pergunta se eu fiz a distância faculdade ou se eu fiz semipresencial, mas não, a minha graduação foi toda presencialmente e eu tive contato em EAD apenas com as matérias que o MEC estipula para a gente ter em EAD na faculdade. Então você entra numa faculdade presencial achando que você vai ter toda ela presencialmente, só que você tem que ter uma porcentagem lá que gira em torno de 20% de matérias online. Então eu tenho um vídeo que eu gravei sobre isso já faz alguns anos aqui no canal, que eu falei sobre qual era a minha opinião no quesito de modalidades à distância, tá? Só que antigamente eu, como vocês sabem, eu só tinha algumas matérias dessas matérias à distância, que eram poucas, assim, então eu não tinha, tipo, uma visão muito de como funcionavam as coisas. Só que agora é diferente, porque agora eu tô vivendo isso mais do que tudo na minha pele, né? Na verdade, esse vídeo provavelmente vai ser um vídeo longo, então eu quero que você preste atenção, porque eu não fiz nada roteirizado. Eu vou falar exatamente o que eu tô sentindo agora, porque eu terminei meu primeiro módulo da pós-graduação, então eu acho que eu já posso dizer assim com um pouco mais de propriedade como que tem sido as coisas, tá? Antes de tudo, eu quero que você saiba que a partir do momento que você escolhe fazer alguma coisa totalmente à distância, você precisa ter muita maturidade na hora dos seus estudos. Porque não é só você olhar assim e falar, nossa, é porque é mais barata, eu vou fazer à distância. Às vezes as pessoas acham que por ser à distância é mais fácil, quando na verdade eu acho que é muito mais difícil do que presencialmente. Então você tem que ter essa maturidade de primeiro você saber que tudo depende de você. Tá? Então, você ter horários para você estudar, você saber organizar seu conteúdo, né? Você não ficar se sabotando. Fiz um vídeo falando exatamente sobre essas coisas, eu vou deixar linkado aqui em cima e eu quero que você assista depois desse vídeo, tá? Mas então, basicamente, você precisa saber que você precisa ter uma rotina para você estudar. Não é simplesmente o conteúdo tá lá e você fala, ai, daqui a pouco eu estudo. Porque durante a faculdade, eu tive tempo de me adaptar com o EAD aos poucos. Então, conforme os períodos foram passando, você vai pegando um jeito para você estudar. E durante a faculdade, eu consegui me organizar melhor para poder estudar também. Então, a graduação, a pós-graduação, ela é muito diferente de uma graduação. Por quê? Porque na pós-graduação são poucos temas, sabe? É uma coisa mais ela é superficial por um lado, porque não abrange todos os conteúdos de uma graduação, mas ela também é complexa porque você foca muito no teu objetivo ali, tá? Então, não tem como você comparar muito como é a sua rotina numa pós-graduação e como seria numa graduação mesmo, tá? O que eu penso sobre a minha pós-graduação? Eu não faria novamente nada em EAD. Na verdade, eu faço a pós-graduação em EAD porque eu não tinha outra opção. Porque não tinha presencial, então eu simplesmente resolvi embarcar nessa de fazer em EAD. Agora eu vou te dizer o porquê que eu não escolheria EAD novamente. Porque eu acho que para o nosso curso, que é o da Educação Física, exige muito a questão social. Então, exige essa socialização entre os colegas de turma, entre os professores, porque quando você for trabalhar com as pessoas, você vai ter que saber. Você vai ter que saber como se expressar, sabe? A questão da explicação, dos exercícios, enfim. Você tem que ter uma dinâmica, você tem que ter um domínio sobre as coisas que você está falando. E eu acho que durante o curso presencial você aprende isso. Porque tem muita gente que entra na faculdade que às vezes é muito tímido e não consegue se soltar. Então, ao longo do curso, você vai aprendendo como se soltar. Às vezes os professores dão dicas e tal. E isso você melhora com o tempo. Isso já não posso te garantir que você aprenda no EAD, já que é só você e o computador. Entende? Outra coisa, o que eu sinto muita falta, tá? Ali na pós. A minha aula funciona da seguinte forma. A gente tem vários tópicos de aula e várias matérias. Então, você entra lá, por exemplo, eu estava estudando a cardiologia esportiva. Então, você entra em cardiologia específica, tem vários conteúdos, vários blocos, dividido em partes do conteúdo. E aí vem a parte teórica, depois vem algumas questõezinhas, assim, bem simples de múltipla escolha, sobre aquilo que você estava estudando, e depois vem um vídeo do professor falando. Geralmente, os vídeos giram em torno de 10 minutinhos ali.
E eu sinto dúvida porque às vezes eu não consigo entender na parte teórica, quando chega no vídeo eu entendo menos ainda, e aí, sabe, eu fico tipo meio sem saber o que fazer, porque quando você tá numa sala de aula, você simplesmente ergue a mão e fala, professor, licença, eu tenho dúvidas sobre isso e aquilo. O que o professor vai fazer? Ele vai mudar a metodologia de ensino para talvez te explicar, vai te dar um exemplo e você vai conseguir absorver aquilo. Só que ali não é, porque ali é uma aula gravada, é como se fosse um vídeo. Aqui nós dois. Então eu não consigo tirar essa dúvida na hora. E isso é um pouco complicado, porque daí às vezes acontece o que eu falei pra vocês agora. Eu quero entender uma coisa, mas eu não consigo entender. É claro que algumas plataformas têm o chat pra você interagir com o professor. Na faculdade que eu tô fazendo não tem, entendeu? Tipo, eles colocaram pra fazer o chat dia 6 ali, e hoje é tipo dia 13, e não teve, simplesmente não teve. Então, é claro que isso também depende muito da faculdade que você tá fazendo, mas isso é uma coisa que eu senti muito, assim, sabe? Muito, porque eu acho que nada supre ter um professor na tua frente. Mas é claro que a gente também tem que pensar nos pontos positivos de fazer uma graduação em EAD ou uma pós-graduação em EAD, né? Seja o que você estiver escolhendo. A flexibilidade para você cursar é muito fácil, você só precisa de um computador e uma rede de internet. Então, se você tiver isso, você simplesmente vai ali e estuda. Você pode estar, sei lá, em outra cidade, em outro país. Você liga o computador e estuda. Você precisa fazer uma prova, você liga o computador e estuda. É simplesmente assim. Não tem aquela necessidade de você ir até a faculdade. E aí que entra também o corte de gastos extras que a gente tem numa faculdade presencial. Então, tem gasto com deslocamento, tem gasto com alimentação. Então, tem tudo isso. E quando você começa a contabilizar isso no final do mês, gente, dá muito caro. Tá? Sem falar no preço também, que tanto uma pós-graduação quanto uma graduação, às vezes é metade do preço, ou menos da metade do preço para você fazer presencialmente. Eu realmente indico o curso EAD, ou a pós-graduação EAD, que seja, para as pessoas que realmente, primeiro, às vezes não abre turma presencialmente, que foi o meu caso, tanto para os dois, após a graduação. Às vezes a pessoa também não tem condições financeiras de pagar, porque como eu disse, às vezes a graduação ela é 3 vezes, 4 vezes mais cara do que uma EAD, ou às vezes a pessoa prefere estudar em casa também. Tipo, tem gente que é super maduro para estudar em casa, sabe que tem que estudar a tal horário, que tem que estudar todos os dias, sabe? Não fica se sabotando, sabe? Então, para esse tipo de pessoa, eu acho que é super indicado. Agora, se você tem condições de pagar uma faculdade presencial, se você tem condições de ir até uma faculdade, se tem turma, eu não vejo motivos para fazer a distância. Porque eu acho que a presencial, ela tem um quesito muito mais do que o EAD. Foi igual eu falei para vocês. Eu estou gravando esse vídeo com o intuito de expor a minha opinião. Isso é o que eu sinto. Ok? Não quer dizer que a graduação EAD ou a pós-graduação EAD não vai ser boa para você, porque às vezes pode acontecer de você começar a cursar e você falar, putz, Nina, olha, não deveria ter feito outra coisa que não fosse EAD, porque descobri que o EAD é a melhor forma de estudar. Então, tudo isso depende de você, depende também da forma com que você estuda. Eu já falei para vocês que eu demoro muito para aprender as coisas, que eu tenho muita dificuldade. Então, assim, eu tô tendo que me virar literalmente do avesso para eu conseguir entender as coisas, entende? Eu tava tendo fisiologia. Sabe aqueles limiares todos que a gente aprende na faculdade? Eu estava estudando isso 10 vezes mais profundamente. Então você pensa, se na graduação eu já tive tanta dificuldade, você imagina no EAD. A minha sorte é porque eu já sabia algumas coisas, eu já tinha alguns conteúdos separados que eu tive durante a graduação, então foi mais simples para eu aprender. Então, antes de você agir por intuito e pensar que tipo, vai ser oba-oba, estuda aqui, não estuda, não sei o quê, estuda na cama, gente... Não é bem assim. Primeiro, que às vezes você está deitado lá na cama, aí você pensa, nossa, eu preciso estudar. Aí você fala, não, vou ver uma série. Aí você fica lá vendo a série, entendeu? Agora, se você tem um horário para ir para uma instituição, por exemplo, cara, eu tenho que sair porque eu tô atrasada. Então, tem que ter essa força de vontade também, de deixar tua caminha ali, sabe? De deixar teu namorado lá, fechar a porta e vir estudar. Então, é uma coisa difícil. Você estudar em EAD é uma coisa difícil. Por isso que eu falei da questão da maturidade. Vocês precisam estar muito maduros para saber que você vai conseguir estudar. Porque aí você começa a estudar,
tipo, não começa a não entender o conteúdo, daí você realmente fala, cara, nada a ver essa faculdade, por que eu escolhi isso? Por que eu escolhi esse curso, entende? Não tem nada a ver, mas às vezes é por isso, entende? Eu acho que um pouco da minha insatisfação também foi gerada porque o conteúdo que eu estava aprendendo não era lá, essas coisas, um conteúdo que me chamou muito a atenção, entende? Então talvez seja por conta disso também. Mas eu, com certeza, se eu tivesse a opção de ir presencialmente, eu preferiria ir por conta desses motivos que eu falei pra você durante o vídeo, ok? Então, assim, analise bem, veja a questão financeira. Às vezes também tem mães ou pais que às vezes não podem ficar muito tempo longe de casa. Isso realmente é uma necessidade, gente. Isso realmente é uma coisa que vai ser benéfica pra você, porque daí teu filho tá dormindo ali, você liga o computador, estuda rapidinho. Então, pra esses casos, sim, eu acho muito benéfico. Ok? Então, não adianta, às vezes as pessoas ficam bravas, tipo, ai, não faça EAD, onde já se viu fazer educação física e fazer EAD, porque EAD não aprende nada. Gente, aprende. Aprende sim, só que depende de você, exclusivamente de você. Você tem que ter essa questão de rotina, saber estudar, saber se organizar, que daí não tem erro. Só não peque nesses fatores. Tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham entendido a mensagem desse vídeo, que foi passar como está sendo a minha experiência. Se você faz em EAD, semipresencial e etc., coloca as experiências de vocês aqui embaixo para compartilhar com os colegas que assistem o vídeo, tá bom? Se inscrevem no canal, dá um like nesse vídeo. Se precisar de mim, pode me chamar lá nas minhas redes sociais. Ah, outra coisa que eu queria falar para vocês antes desse vídeo acabar. Vocês estão vendo que no final de cada vídeo tem uma hashtag e um número. Se eu não me engano, esse é o vídeo de número 96, 97. Esses números contabilizam a quantidade de vídeos relacionados a estudo que tem aqui no canal. Então tem uma playlist chamada Guia da Educação Física, que não tem só vídeos da Educação Física, mas que tem várias dicas de estudo. Então você entra nessa playlist e vê se você já assistiu todos os vídeos, porque às vezes tem 97 vídeos e fala, nossa, mas eu só vi 10. Então entra lá para assistir os outros vídeos que eu tenho certeza que vai te ajudar muito, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.